pessoal, eu sou a professora Silvana, vou trabalhar com vocês o componente curricular de Geografia, com a unidade temática População e Regionalização do Espaço Mundial. Aspectos demográficos. Chamamos população ao conjunto de indivíduos que habitam determinado local, região, país ou mundo. Trazendo para vocês aqui esse planisfério, certo? Nós vamos observar aqui esse mapa, né? O título dele é Densidade Demográfica no Mundo. Então, a gente observa aqui os locais mais, né, populosos, né, ó, pessoal? Tá vendo? Aqui nos Estados Unidos, né, ó, na América do Norte, aqui é o continente americano todinho. Brasil está aqui localizado na América do Sul. Tá aqui, onde tem essas partes mais escuras no mapa, né, já chegando a ser de laranja para vermelho, um laranja também mais escuro para vermelho, é onde mais moram pessoas, onde mais habitam, certo? Pessoas em regiões ou estados, certo? Ou país, como vocês estão vendo aí. Aqui o Japão, aqui onde eu estou mostrando a vocês, é um país, né, bastante populoso, certo? População, crescimento e distribuição. No começo do século XIX, o número de habitantes no planeta atingiu a marca de 1 bilhão de pessoas. Com melhora do padrão de vida, as inovações na medicina, a saúde pública e a urbanização, a população mundial aumentou consideravelmente. Então, vocês observem aqui algumas anotações, que 2 bilhões, final de 1920, 7 bilhões atualmente, e uma expectativa de 9 bilhões em 2044. Então, a população mundial, ela tende a crescer. A proporção dela é aumentar a cada tempo. Concentração da população nas cidades. O aumento relativo da população urbana e a concentração populacional em cidades com mais de 1 bilhão de habitantes foram particularmente notáveis a partir da década de 1940. Pessoal, trazendo aqui para os mapas, planisfério, população urbana e maiores aglomerações. Aí tem o mapa de 1970 e 2014, que é isso aqui. Então, nós vamos observar que, pela legenda, né, esses círculos aqui, quando eles são vermelhos, ou essa cor mais escura, você observa que é onde mais tem concentração de pessoas, aglomerações de pessoas, né? Então, os Estados Unidos, né? A Ásia com Japão, certo? China e Índia. E a parte sudeste do Brasil, que é São Paulo, Rio de Janeiro, na América do Sul, aqui. Só que, quando a gente passa para o mapa abaixo do ano de 2014, você vê que aumenta esses círculos, né, vermelhos, que é onde tem mais aglomerações de pessoas, certo? Que é a população urbana.
que é a população que sai do campo, né? Deixa de morar na zona rural e vem para a zona urbana. Então, a população urbana, você vê uma diferença nos mapas aqui com os círculos vermelhos, né? Tem muito mais quantidade de círculos vermelhos aqui do que aqui, certo? Tem aqui só com os Estados Unidos, certo? Então, aqui ele tende a passar do laranja para o vermelho, ó, e uma proporção maior. Então, isso indica que de tempos em tempos a população ela vai aumentando, certo? Então, você percebe aqui que na Austrália, né, aqui, olha, só tinha 2 pontos, né, amarelos, já aqui tem mais, ó, tá vendo? E a proporção é crescer, né, aqui, ó, de 1970 para 2014, né? Esses mapas estão disponíveis no livro de vocês. No livro de vocês, na página 40, certo? Esses mapas aqui aí estão disponíveis no livro de vocês na página 40, falando sobre a concentração da população nas cidades. Representação cartográfica de população em anamorfoses. Anamorfose é a representação que torna as superfícies dos territórios proporcionais ao dado que se deseja analisar. Eu trouxe aqui, pessoal, esse tipo de mapa aqui, olha, certo? Ele chama anamorfose. Você vê que é uma forma bem mais diferente do que os outros mapas, né? Ele analisa com mais precisão a população. No caso aqui, a população, certo? É uma representação cartográfica de população em anamorfose. Anamorfose é o tipo de mapa. Pirâmides etárias. A pirâmide etária pode revelar a população de um país jovem, se ele é jovem, se a população é adulta, idosa, ou se os índices de natalidade e de expectativa de vida são altos ou baixos, por exemplo. Certo? Então, quando você estuda uma pirâmide etária, ela nos traz com uma maior facilidade ao nosso entendimento se o país é jovem, se tem mais pessoas que são de idade jovem ou adulta, ou se ele é um país, né, idoso, ou se tratando de índice de natalidade e de expectativa de vida. Trazendo aqui para nossas pirâmides, que eu trouxe aqui o México, em 2012, é um país, e aqui Estados Unidos, outro país, exemplo de 2 países aqui no mesmo ano. Então, você percebe aqui, a pirâmide etária, ela traz 2 gráficos, certo? Um masculino, outro feminino, certo? Esse eixo vertical é a idade, certo? E aqui o eixo horizontal, que é esses dados aqui, milhões de pessoas, certo? O total de milhões de pessoas. Então, ele faz mais ou menos uma base, certo? De como foi o país nessa questão da população em 2012, no caso aqui, em 2012. Então, você percebe que Estados Unidos aqui, ó, certo? Ele tem mais pessoas, né, entre 60 a 90 do que no país México, entendeu? Então, ela alarga, né, aqui onde são mais jovens e aqui mais idoso, ele tem menos pessoas. No entanto, aqui nos Estados Unidos, dá uma proporção por igual, né? Olha,
Você percebe que ela chega quase igual aqui no já para finalizar aqui nessa parte superior da pirâmide. Então, pessoal, a gente fica por aqui e a gente se encontra na próxima aula, dando continuidade ao nosso conteúdo.